Bom dia, querido irmão, querida irmã. Te dou as boas-vindas nesta nova manhã que o Senhor nos concedeu com amor. Hoje, quero te acompanhar em uma jornada de gratidão que tem o poder de transformar seu coração e renovar sua alma. Quantas vezes acordamos e nossa primeira reação é pensar nas preocupações, nos problemas ou no que ainda falta? É tão natural da nossa humanidade focar no que nos incomoda. Mas hoje, quero te convidar a experimentar algo diferente. Vamos começar este dia com uma oração simples de gratidão, reconhecendo que mesmo nas pequenas coisas, Deus tem derramado sua graça sobre nós. Se o teu coração está cansado de reclamar, se a alma precisa de alívio, ou se simplesmente desejas sentir a paz que vem de um coração grato, esta mensagem é para ti. Escreva nos comentários "grato a Deus", para que juntos formemos uma corrente de gratidão. Te convido a permanecer até o final, pois algo lindo vai acontecer quando entregarmos nossos corações em ação de graças. Prepare-se para sentir o abraço amoroso do Pai, que se alegra quando reconhecemos sua bondade em cada detalhe da vida. Esta manhã será diferente, porque hoje vamos aprender que a gratidão é a chave que abre as portas do céu. Comece o dia com Deus. Através da gratidão é mais que um belo gesto, é uma atitude que transforma nossa perspectiva. Quando escolhemos agradecer logo ao despertar, estamos declarando que reconhecemos a mão do Senhor em tudo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos ensina: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Esta não é apenas uma sugestão, mas a própria vontade do Pai para nós. A gratidão realinha nosso coração com os propósitos eternos e nos lembra que somos amados incondicionalmente. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, através de um coração grato, nossa alma encontra descanso e nossa mente se enche de paz. É na simplicidade do agradecer que descobrimos a profundidade do amor do Senhor. Cada novo amanhecer é uma oportunidade de reconhecer que sua misericórdia se renova a cada manhã, como está escrito nas Lamentações. A oração da manhã baseada na gratidão tem um poder sobrenatural que muitos não compreendem completamente. Quando começamos o dia reconhecendo as bênçãos já recebidas, criamos um ambiente espiritual onde a fé floresce. O Salmo capítulo 100, versículo 4 nos convida: "Entrai pelas suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor." A gratidão é literalmente nossa entrada na presença do Altíssimo. Não precisamos de palavras elaboradas ou orações complexas. Basta um coração sincero que reconhece que tudo vem das mãos do Pai. Quando agradecemos pelo ar que respiramos, pela cama onde dormimos, pela família que temos, estamos praticando uma espiritualidade profunda. Esta oração do dia, simples e genuína, toca o coração de Deus de uma forma única. É na gratidão que encontramos a verdadeira riqueza espiritual, independente das circunstâncias externas que possamos estar enfrentando neste momento de nossas vidas. A graça de Deus se manifesta de forma especial quando cultivamos um espírito grato desde as primeiras horas do dia. Jesus mesmo nos deu o exemplo, sempre agradecendo ao Pai antes de multiplicar os pães, antes de ressuscitar Lázaro. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, lemos: "Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Mesmo antes do milagre acontecer, ele já agradecia." Esta deve ser nossa postura. Agradecer não apenas pelos milagres já recebidos, mas pela certeza de que o Senhor nos ouve e age em nosso favor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar através da gratidão, estamos exercitando uma fé madura que confia na bondade do Pai. A oração da manhã se torna então um momento sagrado, onde reconhecemos que não merecemos nada,
mas recebemos tudo por pura graça. É neste reconhecimento humilde que nossa alma encontra verdadeira paz e nossa vida ganha novo significado e propósito eterno. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos apresentamos diante de Ti com corações transbordando de gratidão e reconhecimento. Agradecemos por mais um dia de vida, por despertar com saúde e pela oportunidade de começar novamente. Sabemos que não merecemos nada, mas Tua graça nos alcança a cada amanhecer com misericórdias renovadas. Queremos que comece o dia com Deus, entregando nossa gratidão como oferta de amor em Tuas mãos santas. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, pelo batimento do nosso coração e pela paz que enche nossa alma. Reconhecemos que cada pequeno detalhe da nossa vida é prova do Teu cuidado constante. Que esta oração da manhã seja um perfume suave diante do Teu trono, uma expressão sincera do nosso amor. Agradecemos por Tua presença que nos acompanha em cada passo, por Tua mão que nos sustenta em toda situação. Louvamos Teu santo nome, pois Tu és digno de toda honra e gratidão que brota do nosso interior. Que possamos viver este dia como um ato contínuo de ação de graças ao nosso Criador e Salvador, Pai Celestial. Agradecemos pela família que nos deste, pelas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Obrigado pelos abraços recebidos, pelas palavras de carinho e pelos momentos de alegria compartilhados. Mesmo nas dificuldades familiares, reconhecemos Tua mão trabalhando para nos moldar e ensinar paciência. Agradecemos pelos filhos que são bênção em nossas vidas, pelos pais que nos criaram com dedicação. Obrigado pelos cônjuges que caminham ao nosso lado, dividindo sonhos e enfrentando desafios juntos. Que esta oração do dia alcance cada lar, cada relacionamento que precisa de Tua cura e restauração. Agradecemos pelos amigos verdadeiros que o Senhor colocou em nosso caminho como instrumentos de Seu amor. Obrigado pelas risadas compartilhadas, pelas lágrimas enxugadas e pelos conselhos recebidos em momentos difíceis. Reconhecemos que não estamos sozinhos nesta jornada, pois o Senhor nos cerca de pessoas especiais. Que possamos ser gratos não apenas por receber amor, mas também por ter a oportunidade de amar. Senhor, agradecemos pelo trabalho que nos proporcionaste, pela dignidade de poder contribuir e sustentar nossas famílias. Obrigado pelas habilidades que nos deste, pelos talentos únicos que podemos usar para a Tua glória. Mesmo quando o trabalho é cansativo, reconhecemos que é uma bênção ter ocupação e propósito. Agradecemos pelos colegas de trabalho, pelos chefes compreensivos e pelas oportunidades de crescimento profissional. Para aqueles que estão desempregados, agradecemos pela esperança que não se esgota e pela fé de que novos caminhos se abrirão. Obrigado pela sabedoria para administrar os recursos que recebemos, pela capacidade de planejamento e economia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas finanças, experimentamos Tua provisão de formas inesperadas. Agradecemos por cada centavo que entra em nossas mãos, reconhecendo que tudo vem de Ti. Obrigado pela generosidade que desperta em nossos corações para ajudar quem precisa mais do que nós. Que possamos ser sempre gratos pelo pão de cada dia e confiar na Tua provisão constante. Pai amoroso, agradecemos pela saúde que desfrutamos, pelos corpos que funcionam perfeitamente sem que precisemos pensar. Obrigado pelos olhos que enxergam a beleza da criação, pelos ouvidos que escutam palavras de amor. Agradecemos pelas mãos que trabalham, pelos pés que nos levam aonde precisamos ir diariamente. Mesmo quando enfrentamos doenças, reconhecemos Teu cuidado através dos médicos e dos tratamentos disponíveis. Obrigado pela força que nos dás para suportar a dor e pela esperança de cura que alimenta nossa alma.
Agradecemos pelos hospitais, pelos profissionais de saúde que dedicam suas vidas a cuidar de outras pessoas. Que esta oração da manhã alcance todos os que estão em leitos de enfermidade neste exato momento. Obrigado pela medicina, pelos remédios que aliviam nossos sofrimentos e pelos avanços da ciência. Reconhecemos que Tu és o médico dos médicos, o grande curador de todas as nossas enfermidades. Agradecemos pela restauração física, emocional e espiritual, que vem diretamente de Tuas mãos poderosas e misericordiosas. Senhor, agradecemos pelo teto que nos abriga, pela casa que é nosso refúgio e lugar de descanso. Obrigado pelas paredes que nos protegem, pela cama confortável onde repousamos após um dia de trabalho. Mesmo que nossa moradia seja simples, reconhecemos que é um presente Teu para nossa família. Agradecemos pela água limpa que sai da torneira, pela luz elétrica que ilumina nossos ambientes. Obrigado pela comida na geladeira, pelos mantimentos na despensa que nos sustentam diariamente. Reconhecemos que muitos no mundo não têm essas bênçãos básicas, e isso nos faz ainda mais gratos. Que esta oração do dia nos lembre de valorizar o que temos, ao invés de lamentar o que falta. Agradecemos pelos vizinhos, pela segurança do bairro e pela paz que reina em nosso lar. Obrigado por fazer de nossa casa um pedacinho do céu na terra, onde sentimos Tua presença. Que possamos sempre abrir nossas portas para acolher quem precisa de amor e hospitalidade cristã genuína. Pai Celestial, agradecemos pela natureza exuberante que criaste para nosso deleite e contemplação espiritual. Obrigado pelo sol que aquece nossa pele, pela chuva que refresca a terra e faz florescer a vida. Agradecemos pelas flores coloridas, pelos pássaros que cantam melodias celestiais desde o amanhecer. Obrigado pelas árvores que nos dão sombra, pelos frutos doces que alimentam nosso corpo com nutrientes. Reconhecemos Tua genialidade em cada detalhe da criação, desde o menor inseto até o maior animal. Quando comece o dia com Deus contemplando suas obras, nossa alma se enche de admiração e reverência. Agradecemos pelas montanhas majestosas, pelos oceanos profundos e pelos campos verdejantes que nos cercam. Obrigado pelas estações do ano que nos ensinam sobre ciclos, renovação e esperança constante. Que esta oração da manhã nos torne mais conscientes da responsabilidade de cuidar da Tua criação. Reconhecemos que somos apenas mordomos desta terra maravilhosa que nos confiaste com tanto amor e generosidade. Senhor, agradecemos pelos momentos de alegria que experimentamos, pelas risadas que aquecem nosso coração. Obrigado pelas surpresas agradáveis, pelos encontros inesperados que nos enchem de felicidade genuína. Agradecemos pelas vitórias pequenas e grandes, pelos sonhos realizados e pelas conquistas alcançadas. Mesmo nas tristezas, reconhecemos que Tu estás conosco, enxugando nossas lágrimas com ternura infinita. Obrigado por transformar nossa dor em aprendizado, nossos fracassos em oportunidades de crescimento espiritual. Agradecemos pelas segundas chances, pelos recomeços e pela esperança que nunca se esgota em nossos corações. Que esta oração do dia nos ajude a encontrar motivos de gratidão, mesmo nos dias mais difíceis. Obrigado pela paz que transcende todo o entendimento, pelo consolo que só Tu podes dar à alma aflita. Reconhecemos que colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a ver beleza onde outros veem apenas problemas. Agradecemos porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam sinceramente. Pai amoroso, agradecemos pela salvação que nos ofereceste através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Obrigado por nos amar quando ainda éramos pecadores.
por nos buscar quando estávamos perdidos espiritualmente. Agradecemos pelo perdão completo que cobre todos os nossos erros passados, presentes e futuros. Reconhecemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nossa esperança eterna. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, nos guiando em toda a verdade e consolando nossa alma. Agradecemos pela palavra sagrada que ilumina nossos passos e orienta nossas decisões diárias com sabedoria. Que esta oração da manhã fortaleça nossa fé e nossa confiança nas promessas bíblicas imutáveis. Obrigado pela igreja, pela comunhão dos santos e pelos irmãos que caminham conosco nesta jornada. Reconhecemos que somos parte de algo muito maior, da família universal dos filhos de Deus. Agradecemos pela esperança da vida eterna, pela certeza de que estaremos contigo para sempre nas moradas celestiais. Senhor, agradecemos pelos desafios que nos fortalecem, pelas dificuldades que nos ensinam a depender mais de Ti. Obrigado pelas provas que revelam a genuinidade da nossa fé e nos aproximam ainda mais do Teu coração. Mesmo quando não compreendemos Teus caminhos, escolhemos confiar na Tua sabedoria perfeita e infinita. Agradecemos pelas lágrimas que nos purificam, pelas noites difíceis que nos ensinam a valorizar o amanhecer. Reconhecemos que Tu usas todas as circunstâncias para nos moldar à imagem do Teu Filho amado. Quando comece o dia com Deus na gratidão, até as pedras no caminho se tornam trampolins para crescimento. Obrigado por nunca nos abandonar, mesmo quando nossa fé vacila e nossos joelhos tremem de medo. Agradecemos pela força sobrenatural que vem do alto, pela coragem que não nasce de nós mesmos. Que esta oração do dia nos lembre de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Reconhecemos que através de Ti podemos suportar todas as coisas com dignidade e esperança renovada. Pai Celestial, agradecemos pelos pequenos milagres que acontecem todos os dias sem que percebamos completamente. Obrigado pelo sorriso de uma criança, pelo abraço apertado de quem nos ama verdadeiramente. Agradecemos pela música que toca nossa alma, pelos livros que expandem nossa mente e alimentam nosso espírito. Reconhecemos Tua presença nos detalhes mais simples. Uma flor que desabrocha, um pôr do sol colorido. Obrigado pelas conversas profundas, pelas amizades que resistem ao tempo e às adversidades da vida. Agradecemos pelos momentos de silêncio onde podemos ouvir Tua voz sussurrando amor ao nosso coração. Que esta oração da manhã nos torne mais sensíveis às maravilhas que nos cercam constantemente. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, descobrimos que vivemos rodeados de bênçãos incontáveis. Obrigado por nos ensinar que a gratidão transforma pessoas comuns em pessoas extraordinariamente felizes. Reconhecemos que um coração grato é o maior tesouro que podemos carregar nesta vida terrena. Senhor, agradecemos pelos professores que moldaram nossa mente, pelos mestres que nos ensinaram mais que matérias escolares. Obrigado por aqueles que nos mostraram o valor do conhecimento, da disciplina e da perseverança nas dificuldades. Agradecemos pelos livros que lemos, pelas lições aprendidas e pela sabedoria adquirida ao longo dos anos. Reconhecemos que toda boa dádiva vem de Ti, incluindo a capacidade de aprender e crescer intelectualmente. Obrigado pelas escolas, pelas universidades e por todos os ambientes de aprendizado que frequentamos. Que esta oração do dia alcance estudantes que lutam com seus estudos neste exato momento. Agradecemos pela curiosidade saudável, pela sede de conhecimento que Tu desperta em nossos corações sedentos. Obrigado pela memória que guarda informações preciosas, pela criatividade que nos permite inovar e criar. Quando comece o dia com Deus, até os estudos se tornam atos de adoração e gratidão.
Reconhecemos que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria verdadeira e duradoura. Pai amoroso, agradecemos pelos momentos de descanso, pelo sono reparador que restaura nosso corpo e mente. Obrigado pelas férias, pelos feriados e pelos finais de semana que nos permitem relaxar e conviver. Agradecemos pelos hobbies que nos trazem alegria, pelas atividades que fazemos simplesmente por prazer. Reconhecemos que Tu não nos criaste apenas para trabalhar, mas também para desfrutar da vida com equilíbrio. Obrigado pelos passeios em família, pelas viagens que ampliam nossa perspectiva sobre o mundo, que esta oração da manhã nos lembre da importância de cuidar não apenas do corpo, mas também da alma. Agradecemos pelos momentos de oração, pela meditação na palavra que renova nossas forças espirituais. Obrigado pelo domingo, pelo dia separado para adoração e descanso em Tua presença santa. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, aprendemos a descansar sem culpa e trabalhar sem ansiedade excessiva. Reconhecemos que Tu és o Senhor tanto do nosso trabalho quanto do nosso descanso merecido. Senhor, agradecemos pelas oportunidades de servir ao próximo, de ser instrumentos do Teu amor neste mundo. Obrigado por nos usar para consolar quem chora, para alimentar quem tem fome física e espiritual. Agradecemos pelos momentos em que podemos ser resposta às orações de outras pessoas necessitadas. Reconhecemos que é mais bem-aventurado dar do que receber, como Jesus nos ensinou com seu exemplo. Obrigado pelas organizações beneficentes, pelos voluntários que dedicam tempo e energia para ajudar o próximo. Que esta oração do dia desperte em mais pessoas o desejo de servir com amor genuíno. Agradecemos pela sensibilidade para perceber as necessidades ao nosso redor, pela compaixão que move nossas mãos. Obrigado por nos ensinar que quando servimos aos pequeninos, estamos servindo ao próprio Cristo Jesus. Quando comece o dia com Deus, o serviço cristão se torna alegria e não obrigação pesada. Reconhecemos que fomos criados para boas obras, as quais Tu preparaste para que andássemos nelas. Pai Celestial, agradecemos pelos momentos de comunhão com outros irmãos na fé, pela igreja que é nossa família espiritual. Obrigado pelos cultos que edificam nossa alma, pelos louvores que elevam nosso espírito a Ti. Agradecemos pelos pastores fiéis que nos alimentam com a palavra pura, pelos líderes dedicados ao reino. Reconhecemos que Tu nos criaste para viver em comunidade, não isolados uns dos outros egoisticamente. Obrigado pelas orações uns pelos outros, pelo cuidado mútuo e pela unidade no Espírito Santo. Que esta oração da manhã fortaleça os laços de amor entre todos os Teus filhos espalhados. Agradecemos pelos grupos de oração, pelos estudos bíblicos e pelos momentos de edificação mútua constante. Obrigado pela diversidade de dons na igreja, por cada membro que contribui para o crescimento do corpo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a igreja se torna mais que religião, torna-se família verdadeira. Reconhecemos que onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, ali Tu estás presente conosco. Senhor, agradecemos pelas mudanças positivas que Tu operas em nosso caráter ao longo do tempo. Obrigado por nos ensinar paciência através das circunstâncias, amor através dos relacionamentos desafiadores. Agradecemos pelo crescimento espiritual, pela maturidade que vem com as experiências da vida cristã. Reconhecemos que Tu usas tudo para nos conformar à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por não desistir de nós mesmos quando somos teimosos e resistimos à Tua vontade santa. Que esta oração do dia nos ajude a cooperar mais com o trabalho do Espírito Santo em nós. Agradecemos pelos momentos de quebrantamento que nos aproximam mais de Ti com humildade sincera.
Obrigado pela disciplina amorosa que, embora dolorosa, produz frutos de justiça em nossa vida. Quando comece o dia com Deus, até os processos difíceis se tornam oportunidades de crescimento espiritual. Reconhecemos que Tu estás comprometido com nossa santificação e não desistes jamais de nós. Pai amoroso, agradecemos pela esperança que nos sustenta nos dias difíceis, pela fé que nos permite ver além das circunstâncias. Obrigado por nos lembrar constantemente que este mundo não é nosso lar permanente. Agradecemos pela promessa da segunda vinda de Cristo, pela certeza da ressurreição e da vida eterna. Reconhecemos que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada. Obrigado pela consolação das Escrituras, pelas promessas que alimentam nossa esperança todos os dias. Que esta oração da manhã alcance corações desanimados e renove a esperança em Cristo Jesus. Agradecemos pela paciência que nos ensinas, pela perseverança que desenvolves em nosso caráter cristão. Obrigado por nos mostrar que após a tempestade sempre vem a calmaria. Após a noite vem o amanhecer. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a esperança se torna âncora firme para nossa alma. Reconhecemos que nossa esperança não é em vão, pois está fundamentada na fidelidade do Deus eterno. Senhor, agradecemos pelos idosos sábios que nos ensinam através de suas experiências e histórias de vida. Obrigado pelos avós que nos amam incondicionalmente, pelos conselhos dados com amor e paciência. Agradecemos pela sabedoria acumulada ao longo dos anos, pelas lições aprendidas através de erros e acertos. Reconhecemos que cada geração tem algo valioso para ensinar às gerações seguintes. Obrigado por nos ensinar a honrar nossos pais e mães, a cuidar deles em sua velhice. Que esta oração do dia nos torne mais sensíveis às necessidades dos nossos idosos queridos. Agradecemos pelas memórias preciosas, pelas tradições familiares que conectam as gerações. Obrigado pela paciência dos idosos conosco, pela compreensão que demonstram com nossas falhas juvenis. Quando comece o dia com Deus, aprendemos a valorizar cada fase da vida com gratidão. Reconhecemos que os cabelos brancos são coroa de honra, adquirida no caminho da justiça. Pai Celestial, agradecemos pelas tecnologias que aproximam pessoas distantes, que facilitam nossa comunicação diária. Obrigado pelos telefones que nos permitem ouvir a voz de quem amamos, pela internet que conecta o mundo. Agradecemos pelos avanços médicos que salvam vidas, pelas descobertas científicas que melhoram nossa qualidade de vida. Reconhecemos que Tu és a fonte de toda inteligência e criatividade humana. Obrigado pelos meios de transporte que nos levam para perto de quem amamos rapidamente. Que esta oração da manhã nos lembre de usar a tecnologia para edificar e não para destruir. Agradecemos pelos aplicativos de oração, pelos recursos digitais que nos ajudam a crescer espiritualmente. Obrigado por permitir que Tua palavra chegue a lugares remotos através da tecnologia moderna. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até a tecnologia se torna ferramenta para o reino. Reconhecemos que toda boa dádiva vem de Ti, incluindo os avanços que beneficiam a humanidade. Senhor, agradecemos pelos animais de estimação que nos trazem alegria, companhia e amor incondicional todos os dias. Obrigado por criar seres que nos ensinam sobre fidelidade, simplicidade e alegria nas pequenas coisas. Agradecemos pelos momentos de descontração que eles nos proporcionam, pelo carinho puro que demonstram. Reconhecemos Tua criatividade na diversidade de animais, cada um com características únicas e especiais. Obrigado por nos confiares o cuidado desses seres indefesos que dependem completamente de nós. Que esta oração do dia nos torne mordomos mais responsáveis de toda a Tua criação animal.
Agradecemos pelas lições de vida que aprendemos observando o comportamento dos animais. Obrigado por usares até os animais para nos ensinar sobre confiança, gratidão e vida no presente. Quando comece o dia com Deus, reconhecemos tua presença até nos menores detalhes da criação. Reconhecemos que tu cuidas tanto dos animais quanto de nós, provendo alimento e abrigo para todos. Pai amoroso, agradecemos pelas estações da vida, pelos ciclos que nos ensinam sobre renovação e esperança constante. Obrigado pela primavera que nos lembra de novos começos, pelo verão que nos aquece com alegria. E agradecemos pelo outono que nos ensina sobre deixar ir, pelo inverno que nos prepara para recomeçar. Reconhecemos que cada estação tem sua beleza única e seu propósito específico na tua criação. Obrigado por nos mostrar que após cada inverno sempre vem uma nova primavera cheia de vida. Que esta oração da manhã nos ajude a aceitar as estações da nossa vida com sabedoria e paciência. Agradecemos pela capacidade de nos adaptarmos às mudanças, pela flexibilidade que desenvolves em nós. Obrigado por nos ensinar que tudo tem seu tempo debaixo do céu, conforme está escrito. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, cada estação se torna oportunidade de crescimento e aprendizado. Reconhecemos que tu fazes belas todas as coisas a seu tempo, incluindo as estações da nossa vida. Senhor, agradecemos pelos momentos de silêncio onde podemos ouvir tua voz sussurrando paz ao nosso coração. Obrigado pelos instantes de contemplação, pela capacidade de parar e refletir sobre tua bondade. Agradecemos pela quietude da madrugada, pelos momentos em que o mundo parece adormecer em tuas mãos. Reconhecemos que no silêncio, muitas vezes, ouvirmos tua voz mais claramente do que no barulho. Obrigado por nos ensinar que às vezes precisamos parar de falar para começar a ouvir verdadeiramente. Que esta oração do dia nos incentive a buscar mais momentos de silêncio contigo diariamente. Agradecemos pela meditação na palavra, pelos momentos de oração silenciosa que restauram nossa alma. Obrigado por respeitares nosso ritmo, por nos encontrares tanto no barulho quanto no silêncio. Quando comece o dia com Deus no silêncio, nossa alma encontra o descanso que tanto precisa. Reconhecemos que tu falas no cicio mudo, na brisa suave que acalma nosso coração agitado. Pai Celestial, agradecemos pelas cores vibrantes que pintam nosso mundo, pela beleza que alimenta nossa alma. Obrigado pelo azul do céu, que nos lembra da tua infinitude, pelo verde das plantas que simboliza a vida. Agradecemos pelo dourado do sol, pelo prateado da lua e pelas cores do arco-íris após a chuva. Reconhecemos que tu és o artista supremo, pintando cada dia com tonalidades únicas e especiais. Obrigado pela capacidade de enxergar beleza, pelos olhos que captam as nuances da tua criação. Que esta oração da manhã abra nossos olhos para a beleza que nos cerca constantemente todos os dias. Agradecemos pelas flores coloridas, pelos pássaros de plumagens variadas e pelos peixes de cores exóticas. Obrigado por criares um mundo tão belo para que possamos desfrutar e nos alegrar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até as cores mais simples ganham significado especial em nossa vida. Reconhecemos que tua criação é obra de arte viva, mudando constantemente para nosso deleite visual. Senhor, agradecemos pelos sentimentos profundos que nos conectam uns aos outros e contigo mesmo. Obrigado pela capacidade de amar, de sentir compaixão e de demonstrar empatia pelos outros. Agradecemos pelas lágrimas de alegria, pelos momentos de emoção intensa que marcam nossa jornada terrena. Reconhecemos que tu nos criaste como seres emocionais, capazes de experimentar a profundidade dos sentimentos.
Obrigado por sentires junto conosco, por te alegrares com nossa alegria e chorares com nosso choro. Que esta oração do dia nos ajude a processar nossas emoções de forma saudável e equilibrada. Agradecemos pela capacidade de perdoar, de amar mesmo quando fomos feridos no passado. Obrigado por nos ensinar que os sentimentos são dádivas, não fraquezas que devemos esconder dos outros. Quando comece o dia com Deus, até nossas emoções encontram direcionamento e propósito correto. Reconhecemos que fomos criados à tua imagem, incluindo a capacidade de sentir amor profundo e verdadeiro. Pai amoroso, agradecemos pelos erros que cometemos e que nos ensinaram lições valiosas sobre humildade e dependência. Obrigado por transformares nossos fracassos em trampolins para o crescimento espiritual e pessoal. Agradecemos pela misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos segundas chances na vida. Reconhecemos que tu escreves reto por linhas tortas, usando até nossos erros para a tua glória. Obrigado por não nos definires pelos nossos piores momentos, mas pelo teu amor incondicional. Que esta oração da manhã nos lembre de que não existe pecado maior que tua graça. Agradecemos pelo arrependimento genuíno, pela capacidade de reconhecer quando erramos e mudar de direção. Obrigado por nos mostrares que quem não tem pecado atire a primeira pedra, ensinando-nos misericórdia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até nossos erros se tornam parte da nossa história de redenção. Reconhecemos que tu és especialista em transformar pedras de tropeço em pedras de construção do caráter. Senhor, agradecemos pelos sonhos que tu plantas em nosso coração, pelas visões de futuro que nos motivam. Obrigado pelos objetivos que nos fazem levantar cada manhã com propósito e determinação renovada. Agradecemos pelos talentos únicos que nos deste, pelas habilidades especiais que podemos desenvolver. Reconhecemos que os sonhos santos vêm de ti e são sementes de possibilidades futuras. Obrigado por nos permitir sonhar junto contigo, por incluir nossos desejos em teus planos perfeitos. Que esta oração do dia reavive sonhos adormecidos e inspire novos propósitos em nossos corações. Agradecemos pela perseverança para não desistir quando os sonhos parecem impossíveis de realizar. Obrigado por nos lembrar que para ti nada é impossível, que todos os sonhos têm potencial. Quando comece o dia com Deus, nossos sonhos se alinham com tua vontade perfeita para nós. Reconhecemos que tu tens sonhos para nós muito maiores do que podemos imaginar ou pedir. Pai Celestial, agradecemos pelo dom da comunicação, pela capacidade de expressar pensamentos e sentimentos através de palavras. Obrigado pelas conversas profundas, pelos diálogos que constroem pontes em vez de muros entre as pessoas. Agradecemos pela linguagem escrita, pelos livros que nos transportam para outros mundos e realidades. Reconhecemos que a palavra é poderosa, capaz de construir ou destruir, de curar ou ferir profundamente. Obrigado por nos ensinar a usar nossa língua para edificar, encorajar e trazer vida aos outros. Que esta oração da manhã purifique nossa boca e nossos lábios para teu louvor contínuo. Agradecemos pela capacidade de ouvir, de absorver sabedoria através das palavras de pessoas mais experientes. Obrigado pelos idiomas diferentes que enriquecem nossa compreensão sobre culturas e povos diversos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossas palavras se tornam instrumentos de cura e esperança. Reconhecemos que da abundância do coração fala a boca, por isso pedimos um coração puro. Senhor, agradecemos pelos momentos de transição, pelas mudanças que nos tiram da zona de conforto. Obrigado por nos ensinar que a vida é movimento constante, crescimento contínuo em direção à maturidade.
Agradecemos pelos finais, que se transformam em novos começos, pelas portas que se fecham para outras se abrirem. Reconhecemos que Tu usas as transições para nos moldar, para nos preparar para novos níveis de responsabilidade. Obrigado pela coragem que nos dás para enfrentar o desconhecido com fé em Tua fidelidade comprovada. Que esta oração do dia nos dê paz durante os períodos de incerteza e mudança em nossas vidas. Agradecemos pela adaptabilidade, pela capacidade de nos reinventar quando necessário sem perder nossa essência. Obrigado por caminhares conosco através de cada vale e nos levar a novos montes de bênção. Quando comece o dia com Deus, as mudanças se tornam aventuras ao invés de ameaças assustadoras. Reconhecemos que Tu tens controle sobre todas as transições e nos preparas para cada nova fase. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de encorajamento. Deixe seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida abundantemente.